Esses dias eu assisti Garota Exemplar e eu fiquei muito surpresa. Eu sabia que era um filme sobre investigação, tinha bastante mistério, muito suspense, mas nunca imaginei que seria esse final. E não tem ninguém normal naquele filme, talvez a irmã gêmea. O filme se passa no dia de aniversário de casamento entre a Amy e o Nick, e ele já vai pro bar, ele nem passa esse dia com a mulher dele, nem mostra os dois juntos no início. E a gente percebe pela conversa que os dois têm que eles estão passando por uma crise, né? O Nick com a Amy, ele tá reclamando bastante pra irmã, falando que a Amy não tá mais feliz, reclama dos presentes que ele dá e não sabe mais o que fazer. E no início dessa conversa, a gente volta um pouquinho no tempo e acompanha a Amy escrevendo no seu diário, falando do início do relacionamento. Querido diário, hoje eu aprendi meu primeiro palavrão. Mostrando como que os dois se conheceram, falando que ele era um cara incrível e nunca conheceu alguém igual. Eles tinham se conhecido numa festa só de gente meio metidinha besta. E os dois pareciam não se adequar àquele ambiente. Eles saem dali e passam atrás de uma padaria que tá descarregando algumas coisas. Açúcar, farinha e tudo mais. E tudo isso fica voando pelo ar, sim. E acaba caindo em cima da Amy. E pra mostrar uma ceninha romântica dos dois, ele limpa o lábio dela e dá o primeiro beijo. A cena, ela é bem romântica e marcante pros acontecimentos futuros. Quando o Nick volta pra casa, ele procura pela mulher, não encontra. Mas ele vê que a sala ficou totalmente bagunçada. E começa a se preocupar com o que poderia ter acontecido. Então ele chama a polícia, chegam lá, avaliam e possivelmente ela pode ter sofrido um sequestro. Eles estão meio desconfiados do Nick, por seu marido e tudo mais, então a policial fica meio assim com ele. Mas desde o começo ele sempre se mostra falando a verdade, dizendo que não tem nada a ver com aquilo e quer saber onde que a mulher tá. Ele tá muito preocupado. Os dias vão se passando e nada de informação da Amy. E à medida que os eventos atuais acontecem, a gente volta mais um pouco pro diário. A Amy escrevendo ao longo dos anos como que tava a relação dos dois. E uma das lembranças são os dois conversando sobre perder o emprego. Os dois são escritores e aquele momento tá difícil, o pessoal que trabalha com livros, essas coisas. Eu esqueci a palavra agora. E eles falam que vão se apoiar, mas ele mostra mais apoio a ela do que ela a ele. E que já cria uma pequena intriga ali entre os dois. E também que a Amy tem uma quantia muito grande, R$1 milhão, que ela emprestou pros pais pagarem uma dívida deles. Outra informação que a gente descobre através do diário é que a Amy, ela é uma personagem famosa dos livros que a mãe dela escrevia, da Amy Exemplar, onde mostram diversas situações em que aconteceram com a Amy de verdade, só que no livro ela é retratada como se fosse a pessoa mais incrível do mundo. Na vida real, a Amy entrou no time de basquete, só que ela só jogou por 1 ano. No livro, ela é a capitã do time, ganhou vários torneios. Ela também é retratada como a aluna mais inteligente da sala, ganhando diversos prêmios, enquanto na vida real ela só foi uma pessoa mediana, passando ali tranquilamente. E diversos outros exemplos, o que coloca sempre uma pressão na Amy de verdade, sendo comparada com uma personagem que nem existe. Ela não gosta muito disso, mas é o que sustentava eles. Então ela não ligava muito. Assim, até mesmo dos jornalistas que sempre vinham falar com ela, perguntando o que ela achava disso, não corresponder às expectativas de uma personagem criada pela mãe. Até mesmo no livro, a menina, ela se casa, e na vida real até aquele momento não, ela não tava casada. E foi nesse momento exato em que o Nick pede ela em casamento. Eu olhei assim e fiquei, mano, será que ele fez isso só por fazer? Ou ele já tava planejando? Ele já tava planejando, pô, legal, mas se ele só fez porque tava vendo que tava entrando em umas conversas esquisitas e tava deixando a Amy mal, não sei. Como foi mostrado no começo, eles estavam no aniversário de casamento dele, no dia que ela desapareceu. E todos os anos eles fazem uma brincadeira de caça a alguma coisa, caça ao tesouro. E nesse ano foi a mesma coisa. Ela foi deixando dicas em vários lugares diferentes até ele chegar no final. Provavelmente ia acontecer alguma coisa ali entre os dois. A primeira foi encontrada pela polícia na casa deles, estavam fazendo investigação, que acha uma coisa muito suspeita. Aí ele explica toda essa situação pra eles, pros policiais. A primeira dica leva até o escritório do Nick e lá eles encontram a segunda pista e também uma calcinha fio dental vermelha pendurada ali na caixinha de documentos. E ele fica meio assustado com aquilo. Parece que extrapolou um pouquinho dessa vez, algo que nunca tinha acontecido antes. E nessa segunda dica tem algumas informações que ele fica confuso, ele não entende muito bem o que ela quer dizer. Tá falando pra se encontrar numa casa marrom, só que ele não tem ideia do que seja. Mas logo em seguida, de noite, ele vai até a casa do pai dele, onde o pai dele morava, e lá ele encontra a terceira dica. Assim como também a casa tá com um alarme disparando sem parar, e a policial que tá investigando o caso chega lá junto também. Eu não sei se ela tava seguindo ele, ou foi coincidência, perguntando o que ele tava fazendo ali. Ele fala casa do pai dele, tudo mais, e que não tem nada a ver com a dica que eles receberam na segunda carta, mas ele tava com a terceira dica. Aqui ele começa a esconder informações. E nesse momento você começa a suspeitar dele. Por que ele não quer falar pro policial? O que ele sabe? O que significa essa casa? O que tem ali? A casa tá meio abandonada. Por que ele tá escondendo? Aí você já fica assim, tava do lado dele, agora eu estou suspeitando. Como a casa dele virou evidência pra polícia, tá toda fechada, ele vai dormir com a irmã, na casa da irmã. E aí a gente descobre uma coisa muito importante, que é a seguinte: o Nick tem uma amante. Ela vai atrás dele sem pensar muito, ele ficou com medo dele preso, de acontecer alguma coisa séria. E ela tá ali querendo saber
ver o que vai rolar os dois. E ele fica preocupado porque ali não é a casa dele, tem outra pessoa que não pode descobrir a existência dessa namorada. Porque pensa, a mulher dele desapareceu misteriosamente e de repente apareceu uma amante. Qual que é a conclusão? Os dois deram cabo na mulher pra eles ficarem juntos pra sempre. E aí a gente descobre o quê? Aquela calcinha que tava no escritório dele é da amante e a casa que ele foi do pai dele era o lugar onde eles se encontravam. Então ele foi lá pra ver se tava tudo em ordem, não tinha mais nada, nenhum rastro dela, porque não queria que a policial descobrisse. E daí eles acabam dormindo aquela noite juntos e ela vai embora de manhã, o que dá muita aflição, porque ela vai embora logo cedo e eu fiquei morrendo de medo de algum repórter aparecer. Como aquele caso tomou uma proporção nacional, a mídia tá em cima deles direto, tá ficando na casa dele, na casa da irmã, todo lugar que ele vai tem algum repórter, alguma câmera pra gravar o que tá acontecendo, pra ver se pega informação ali de primeira mão, algum furo. Então, nossa, eu fiquei ali, ó, mas não acontece nada. Só que a irmã dele tá acordada e descobre tudo. E ela fica putaça da vida com ele. Falando, e aí? O que você fez com a sua mulher? Eu sei que não tava bem, mas precisava matar ela e ficar com uma novinha? Sim, a menina era novinha. Não que ela não era menor de idade, mas ela era aluna dele. Ele é escritor e também dá aulas na faculdade. Ele tava ficando com uma aluna. Logo no início, quando esse caso veio à tona, ele foi até o tribunal dar uma entrevista pra todo mundo, falando que ele ama a mulher, tá desesperado e muito preocupado pra saber onde que ela tá. Junto com os sogros, estão ali também. E eles estão até que bem com o Nick. Eu achei que eles iam chegar ali, a mãe ia fazer um escândalo e ia bater nele, mas não, ela tá mostrando preocupação e ele comete a gafe de tirar a foto ao lado do cartaz de desaparecida Amy com um sorriso na cara, e isso não pega bem pra ele. A mídia fica na dúvida. Aqui nesse momento, antes de ter o negócio da amante, ele tá sorrindo ao lado do cartaz de desaparecimento da mulher dele. Tá meio esquisito isso aí, hein? Aí pra limpar a imagem, de noite ele vai até a praça da cidade, dar um depoimento, um discurso, né? Falar pra população que podem culpar ele, falar o que quiser, mas ele está desesperado em busca da mulher dele. Ele só quer encontrá-la, saber se ela tá bem. Ele fala que ama a esposa e a aluna, que ele fica tá ali no meio, não acreditando nas palavras dele, falando que ele é um canalha, um galinha. E logo em seguida uma mulher grita, perguntando onde é que está a Amy, que ele sabe onde que ela tá e que ele quis dar um sumiço nela, porque ela engravidou. Todo mundo fica em choque. A mãe da Amy quase bate nele. Ele, mais ainda, ele fica assim, como assim ela está grávida? E uma das memórias que a Amy escreve no seu diário, ela conta de uma situação onde o casal já não tava lá, aquelas coisas, o clima tinha esfriado, e ela teve aquela ideia de, se não tá dando certo, vamos botar um filho no mundo. É assim que a gente resolve a situação. E ela vai tentar conversar com o cara, com o Nick, e o Nick, ele tá prestes a sair pra um encontro com os ex-colegas dele da faculdade, e ela joga essa ideia de ter filho, e eles começam a discutir muito feio. E ele fala disso, de que, você só quer ter um filho pra ver se resolve, a gente vai ser esse tipo de casal que tá passando por uma crise e bota uma criança no mundo, tá passando por mais um filho, vai ficar nessa? Isso não vai resolver. E nessa discussão, ele acaba ficando agressivo, empurra ela, e ela fica preocupada e assustada com aquilo. E fala, eu acredito que esse cara pode acabar com a minha vida. Eu acredito nisso. Eu acho que eu vou comprar uma arma. Aí, aqui, meu filho, você olha e fala, cara, tá difícil te defender, amigão. O Nick, ele é feito pelo Ben Affleck. E ele tem uma carinha meio de sons. Não demonstra muita emoção. O mínimo que ele consegue demonstrar, você tem que pegar e analisar. E aí, com essa repercussão de que possivelmente ele seria pai e deu cabo na mulher e no futuro filho, ele sai dali, vai pra casa da irmã e não sabe o que fazer. De volta às pistas, ele acha mais uma que acaba levando até o celeiro que a irmã dele tem, atrás da casa. E lá ele encontra diversos objetos. Lá tem drone, videogame, televisão, taco de golfe, carrinho de controle remoto. Pensa em tudo de eletrônico possível e do mais caro. Tá ali, junto com uma caixa de presente. Ele pega a caixa de presente, entra e começa a pensar. Aí as coisas começam a ligar os pontos. Na caixa de presente tem dois bonecos, dois palhaços, eu não lembro o que era, onde mostra um palhaço segurando um taco, batendo. Nesse momento, descobrimos que a mulher dele planejou o próprio assassinato pra ir embora e se vingar da traição dele. Ela já tinha descoberto. Todos os acontecimentos do filme foram meticulosamente calculados por ela. Até mesmo as escritas do diário, do início até o fim. Momentos românticos que eles tiveram no início do casal até o final. Até a falsa discussão de ter filho ou não. E o filme, ele vai mostrando os eventos acontecendo e ela falando o que ela vai fazer. E ela conta, ela tá narrando os acontecimentos. Então ela fala que ela vai se tornar amiga da vizinha dela, que é aquela que grita perguntando da mulher e falando da gravidez. Porque ela precisa se aproximar de alguém que tenha um afeto por ela pra sentir falta dela. E ela chama a mulher de idiota. Eu acho essas partes engraçadas, onde ela fala um tom sério, fala, aproxime-se da sua vizinha idiota. Ela forjando a cena do crime, ela derrubando a mesa, deixando todos os estilhaços ali. Aí tem uma cena que é muito, não vou dizer que é nojenta, mas me dá muita aflição, que mostra ela tirando o próprio sangue e enchendo um potinho. Isso daqui, nossa, quase me fez desmaiar. Pra poder jogar no chão e ela limpar, forjando uma cena de assassinato
assassinato e também de ocultação de provas. Limpa tudo. E além disso, lembra que eu falei dos bonequinhos? Que são dois, um palhaço batendo numa mulher? O palhaço, ele tem um bastão e a bonequinha também tem um. Só que ela tira da boneca, molha no sangue e esconde dentro da lareira. E liga. Liga não, acende. Porque como eles estão no verão, a perícia vai chegar lá e vai ver que tem fagulhas, tem pedacinhos de madeira, porque acabaram de acender, e vai achar estranho. E vão questionar. E aí vão achar o pedaço lá do bastão, sujo de sangue, e o sangue vai bater com a da Amy. E ela vai conseguir incriminar o Nick. Alerta de fake news. Meus queridos, acabei de perceber, enquanto eu editava esse vídeo, que tudo que eu falei aqui não fez o menor sentido, porque isso daí não é uma pecinha da boneca, parece mais o pé de uma mesa, alguma coisa assim, ou até mesmo algum equipamento usado na lareira, e eu falei groselha. Ela não existe, é uma ilusão da sua cabeça. Ela só queria se vingar dele pela traição, mas eu acho que não foi só pela traição, mas sim pelo que o Nick fez na hora em que a Amy o encontrou traindo. Ele tava saindo do bar com essa menina aluna dele, e era um dia que estava nevando, então caiu neve em cima dela, no rosto dela, e ele fez exatamente a mesma coisa no rosto dessa menina que ele tinha feito. Nossa, eu não consigo falar essa frase. E ele fez a mesma coisa que ele fez com a Amy nessa menina. Limpou os lábios dela e deu um beijo. E eu acho que isso daí despertou uma fúria incalculável, não sei se eu posso, na Amy, que ela precisava se vingar. E toda essa história ela é contada meio que pela Amy. Agora a gente tá acompanhando ela fugindo do estado e indo pra ficar num hotelzinho, um lugar bem isolado, onde ela compra tinta pra cabelo, corta o cabelo sozinha, muda de roupa, ela consegue pegar um martelo e dá no rosto dela, ficando com hematoma, o que faz com que ela acabe puxando conversa com uma vizinha, a vizinha percebe, fala, a gente tem o mesmo padrão de homem, e ela inventa uma história pra aquilo ter acontecido, e o que deixa a vizinha chocada e querendo encerrar o assunto ali mesmo. Aí me parecia ser uma mulher bem esperta com todos esses eventos que ela conseguiu fazer e ter sucesso, mas eu acho que ela peca na questão de ser muito egoísta, muito narcisista. Ela tá um dia na sala dela ali, e ela tá com a vizinha, que se tornou meio que uma colega, uma amiga. Elas estão assistindo o noticiário, e ela assiste muito empolgada, querendo saber do caso. A princípio pode ser pra saber como é que estão as coisas com o Nick, se ele já foi preso, já foi condenado, e se ela já teve a vingança dela alcançada. Mas ela assiste aquilo com muito prazer, de ouvindo o pessoal preocupado com ela, se ela tá viva ainda, como é que ela tá. E nesse momento a vizinha dela fica meio assim, a culpa não foi dele, tá nem aí pra ela. O que deixa a Amy inconformada, revoltada. Tanto que uma hora que a vizinha levanta, a Amy vai, pega o refrigerante que ela tá tomando e gospe. Toma aqui, ó, sua vingança também. Vinganças proporcionais. Os dias se passam, a Amy vai sair pra jogar golfe com a vizinha e o namorado dela. A vizinha fala que a Amy e o cara têm coisas em comum, porque os dois foram traídos, e ela não quer puxar muito assunto. E na hora que ela vai dar uma tacada, ela acaba acertando a bolinha na primeira tacada, e ela comemora toda feliz, que faz com que a pochete que ela tem, onde ela guarda todo o dinheiro, caia no chão, chamando a atenção dos dois, que ficam ali assim, então você tem muito dinheiro, hein, minha querida? E ela esconde e fala assim, não, isso aqui não é nada, só uns trocados. O que não adianta muito ela falar isso, porque no dia seguinte os dois estão lá na porta dela, procurando incansavelmente o dinheiro, e eles seguram ela e conseguem roubar. E fala, desculpa, não é por você, mas a gente tá precisando. Então ela resolve partir e vai parar numa rodoviária e decide ligar pra alguém. Esse alguém é o ex-namorado dela da escola, que tinha uma queda gigantesca por ela, tinha um abismo por ela. O Nick, quando ele descobre essas coisas sobre a Amy, ele vai atrás desse cara pra ver se ele ajuda o Nick a resolver a situação e provar que ele é inocente, mas dá pra ver que o cara, ele ainda gosta dela, ainda gosta da Amy e não quer se envolver, deixando o Nick falando sozinho. Quando a Amy liga pra ele, vai correndo atrás dela. Ele é um cara bem rico e ele tem uma casa de campo, uma casa assim bem isolada, e leva a Amy pra lá. A Amy, como a gente conhece ela agora, sabe que ela tem o dom da manipulação. Então ela se joga pra cima dele, falando que ele é o salvador dela e que ela queria muito ficar com ele, o que deixa ele doidinho, já estava doidinho. Então ele faz umas comidas, leva roupa e começa a cuidar dela. Eu não sei onde que ela quer levar com isso, sinceramente. Mas a situação dela tá meio que resolvida. Ela tem um lugar pra dormir, tomar banho e comer. Como esse cara não quis ajudar o Nick foi atrás de um outro ex-namorado, que esse se ferrou bonito. Esse outro cara, ele foi acusado por ela de ter estuprado. Por conta disso, ele acabou totalmente ferrado, não conseguindo emprego, não conseguindo namorar, mexendo com a cabeça dele. E ele fala que ela forjou toda a situação, fingindo os machucados e também se jogando pra cima dele. De volta pra Amy, eles estão assistindo a televisão, um programa tipo da Oprah, lá nos Estados Unidos, onde o Nick é chamado pra falar em rede nacional e ao vivo sobre todo o caso. Porque o pessoal tá atacando hate nele, estão culpando ele, falando que ele sim matou a mulher, quis se livrar. A amante já apareceu, já falou que sim, eu sou amante do Nick, a gente se ama, eu queria ficar com ele falou que ele ia divorciar e tal, mas pediu desculpa pra sogra. Aconteceu tudo isso. Enquanto tá rolando essa entrevista, o Nick começa a falar muita coisa positiva da Amy, falando que ama a Amy e que só quer encontrar ela bem, encontrar ela viva. E como ele sabe que ela tá viva, né, a apresentadora fala, já que você fala que ela tá viva, manda um recado pra ela. E ele se declara em rede nacional, olho no olho, câmera. E aquilo deixa a Amy
ali encantada. Ela fica hipnotizada, ignorando totalmente o cara que tá ali ajudando ela. E ele fica meio assim, não, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa. E nisso ela começa a pensar, tá, eu preciso sair daqui, não quero mais ficar com esse cara. Enquanto o cara sai pra trabalhar, a Amy fica sozinha em casa. Ela pega uma garrafa de champanhe, começa a colocar lá com muita força. Ela amarra as mãos dela com uma corda bem forte e começa a torcer. E à noite, quando o cara volta, ela se joga pra cima dele, falando que é apaixonada por ele, que eles dois vão ficar juntos e que agora vai dar tudo certo, e leva ele pro quarto e força ele ali, fala, vamos fazer, vamos. E nessa hora que ele tá ali, tá lá e tal, ela pega uma navalha e corta o pescoço dele. E ele começa a jogar sangue em cima dela. Ela vira ele assim, ele sufocando. E ela mata ele ali. E a gente volta pro Nick, onde ele conversa com a policial, que já não tem dúvida de que é ele. Daí a gente volta pro Nick, e tá de novo na casa dele. A entrevista foi uma coisa positiva pra ele. E quando ele abre a porta de manhã, ele vê uma mulher saindo do carro, toda ensanguentada, andando em direção a ele. E ele não acredita que a Amy voltou. Na hora que ela vai abraçar ele, ele fala, sua vaca, por que você fez isso? Embora ele saiba. E ela fala, eu tava com tanto medo. Ai, meu Deus. Daí ela vai pro hospital pra passar por uma avaliação. Aí o pessoal vê que ela realmente foi estuprada. Não sei se eles iam ver se aquele sangue era do cara. Eu acho que já sabiam. Ela fala que ela tinha sido amarrada, os braços, as pernas, e o cara tava abusando dela. E isso deixa a policial meio, essas coisas não estão batendo. E na hora, o policial que tá junto com o Nick fala, eu acredito nela. E o Nick, observando, fala, como que ela pode ter pego uma navalha, matado o cara, se ela mesma disse que estava amarrada, dos pés e as mãos? Aí o policial, sei lá. E fica por isso. Tem lá o delegado, sei lá, o cara responsável, que ele não quer saber da policial. A policial tá ali fazendo perguntas coerentes, que não estão batendo com as respostas, e ele fica puto com ela. Tudo bem que a menina, ela tá ali de reabilitação no hospital, mas pelo amor de Deus, ela também tá sendo investigada. Tem que tomar providência. Depois que ela foi cuidada no hospital, ela volta pra casa, vai morar com o Nick. Eles vão dividir o mesmo ambiente, embora ele esteja dormindo em outro quarto, e ela no quarto do casal, como se nada tivesse acontecido. O que ela mais quer é voltar a ter a vida normal com ele, e quem sabe ter um filho. Continuar sendo um casal incrível que eles eram. Eles pareciam ser. Agora ele não tem mais muita escolha, porque ele foi falar com a policial entendendo tudo o que aconteceu, vendo que ela é a mentirosa do rolê. Não tem mais o que fazer, porque esse caso, da parte dela, foi arquivado e mandado pro FBI, então os caras também não vão fazer nada. Agora o que ele tem que fazer é dançar conforme a música. A mesma apresentadora que fez aquela entrevista com ele vai até a casa deles, pra entrevistar os dois juntos agora, e saber quais são os planos futuros do casal incrível e maravilhoso. E é aí que eles dão a cartada que ela mais queria. Os dois vão ter um filho. De verdade? Não. Ela forjou o exame de urina. Ela pegou a urina da amiga dela que tava grávida, armazenou vários potinhos pra sempre que precisar tá ali e poder fazer. Agora eles seguem juntos, um casal feliz, à espera do filho. E é assim que termina a Garota Exemplar. Mas eu quero deixar um adendo, que tudo isso é culpa da mãe dela. Porque se a mãe dela não tivesse criado um irmão fictício perfeito pra Amy, que é superior a ela, que faz tudo melhor que ela, e jogado isso na cara dela, e do mundo todo comparando, olha só, como esse filho aqui que eu inventei é muito melhor do que minha filha de verdade, ela não teria esses parafusos a menos. Ela não seria bitolada do jeito que é. Então tudo isso é culpa da mãe. Pronto, falei, é isso.